Você sabia que em meio a uma crise energética global, a Europa abandonou de repente o gás natural dos Estados Unidos para buscar suprimentos no Canadá? Como pode um continente virar as costas para seu tradicional fornecedor, especialmente depois das ameaças tarifárias de Trump? O que motivou esta mudança tão radical? E quais sombras se escondem por trás dessa decisão? Na primeira parte, vimos o choque da Europa ao recusar o gás americano. Agora imagine o som das turbinas de gás girando nos terminais europeus, o cheiro de metal frio e o frio toque de aço nas mãos dos operários. O preço do gás americano disparou, enquanto condições comerciais rígidas irritaram consumidores e políticos. A União Europeia, preocupada com a segurança energética, reconheceu que depender de um fornecedor que usa a energia como arma política traz riscos. Em vez de aceitar tarifas altas, buscou alternativas mais estáveis. Mas será que a escolha canadense realmente resolverá a crise ou abrirá novos conflitos? Na parte anterior, destacamos o recuo europeu diante dos custos e da política dos Estados Unidos. Agora, volte seu olhar para o norte. O Canadá, rico em reservas de petróleo e gás, mas também conhecido por sua defesa ambiental, está investindo em terminais de gás liquefeito, energia hidrelétrica, eólica e solar. O som das turbinas eólicas nas planícies canadenses, o brilho do sol refletido nos painéis, e o perfume da água corrente dos rios criam um quadro atraente para investidores. Além disso, minérios críticos como lítio, níquel e cobalto, essenciais para baterias de veículos elétricos, vêm em abundância do norte. Esse pacote verde e previsível convenceu fabricantes europeus a fechar acordos de longo prazo. Porém, como os gigantes energéticos dos Estados Unidos reagirão a essa perda iminente? Recapitulando, vimos a Europa trocar o gás americano pelo canadense e abrir portas para minerais de alta tecnologia. O próximo passo da estratégia europeia envolve autos elétricos, hidrogênio verde e cadeias de suprimentos blindadas. Imagine o zumbido silencioso das estações de carregamento, a sensação tátil dos cabos de alta tensão, e o aroma de metal recém-forjado nas fábricas. Enquanto isso, Washington sente a pressão. Suas indústrias de cheio gás e petróleo veem seu mercado europeu minguar, e as marcas automotivas americanas enfrentam tarifas mais altas e normas de emissões mais rígidas. O futuro da indústria automobilística global dependerá de quem dominará esses recursos limpos. Qual será o próximo grande movimento que redefinirá o equilíbrio de poder energético e industrial? Recentemente a Europa, em um movimento surpreendente em sua política energética, virou as costas para o fornecimento tradicional de gás natural americano e voltou sua atenção para o Canadá. Isso aconteceu em um contexto tenso, marcado por ameaças de tarifas do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs e depois suspendeu tarifas sobre produtos canadenses. Com o ambiente comercial se tornando cada vez mais hostil, empresas no Reino Unido e em outras partes da Europa estão lidando com a necessidade de se adaptar a essa nova realidade. A pergunta que fica é: por que a Europa decidiu se afastar dos Estados Unidos e se aproximar do Canadá? Quais são os riscos disso para a economia americana? Analisemos essa situação em todos os seus detalhes. A crise energética iniciada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia trouxe à tona a urgência de garantir a segurança do fornecimento de energia. Com a participação do gás natural russo em queda rápida, os líderes europeus inicialmente acreditavam que o gás liquefeito americano era a única saída para reduzir essa dependência. Com o tempo, no entanto, os preços altos e as difíceis condições de negociação com as empresas americanas começaram a irritar consumidores e políticos na Europa. Essa percepção negativa fez com que a Europa buscasse novos fornecedores. Assim, o Canadá, cujo vasto potencial de recursos naturais é amplamente reconhecido, começou a se destacar como uma alternativa promissora. O país é conhecido não apenas por suas grandes reservas de petróleo e gás, mas também por sua reputação em proteção ambiental e transição para energias limpas. O governo canadense está investindo na construção de novos terminais de gás natural liquefeito e em fontes de energia renovável como hidrelétricas, energia eólica e solar. Além disso, o Canadá tem se mostrado um parceiro interessante para a extração e fornecimento de minerais e metais críticos que a Europa demanda. Muitas empresas europeias começam a preferir a postura cooperativa e previsível do Canadá em relação a tarifas e tensões políticas com os Estados Unidos. Essa mudança estratégica da Europa, que tem como meta a sustentabilidade até 2050, acabou surpreendendo as gigantes americanas do setor energético.
O mercado europeu representa uma fonte significativa de receita e um palco importante para a projeção de poder estratégico global. A decisão da Europa de aumentar a participação do Canadá nas aquisições de gás liquefeito terá um impacto direto nos negócios e nos planos de investimento de longo prazo das empresas americanas. As políticas de preços altos e a retórica geopolítica agressiva, somadas ao protecionismo crescente nos Estados Unidos, fizeram com que os líderes europeus decidissem explorar um novo caminho. O Canadá, por sua vez, aproveitou essa oportunidade, intensificando sua ofensiva diplomática e comercial. Embora exista a alegação de que o país ainda não possui a infraestrutura necessária para exportações maciças de gás natural liquefeito, bilhões de dólares em investimentos nos próximos anos têm o potencial de resolver essa questão, especialmente enquanto a demanda europeia continuar alta e contratos a longo prazo estiverem disponíveis. Nesse cenário, como a situação evoluirá? As empresas americanas conseguirão reagir? O equilíbrio de poder nas relações comerciais e energéticas globais será redefinido? O tempo dirá. Nos capítulos anteriores, vimos que tensas disputas políticas e um ambiente cada vez mais protecionista nos Estados Unidos levaram os líderes europeus a buscar novos caminhos na sua política energética e industrial. Enquanto isso, o Canadá avançava com sua diplomacia, tentando aproveitar essa oportunidade histórica. Agora, apesar das aparências, ainda falta infraestrutura no Canadá para grandiosas exportações de gás natural liquefeito. Todavia, bilhões de dólares em investimentos prometem fechar essa lacuna nos próximos anos, desde que a demanda europeia se mantenha firme e contratos duradouros sejam firmados. Mas a transformação não para por aí. No setor automobilístico, a União Europeia acelerou a decisão de banir motores de combustão interna até 2035. Essa revolução rumo aos veículos elétricos abre um leque enorme de oportunidades, desde a fabricação de baterias até a criação de redes de recarga e fornecimento de minerais críticos. E é aqui que o Canadá brilha com reservas abundantes de lítio, níquel e cobalto, elementos essenciais para as baterias elétricas. Alemanha, França e até países nórdicos já fecharam acordos para garantir seus suprimentos no Canadá. Embora os Estados Unidos também possuam esses minerais, rígidas leis ambientais e barreiras políticas dificultam a extração por lá. Mesmo com incentivos americanos para a indústria dos veículos elétricos, eles não oferecem condições atrativas o suficiente para os europeus investirem. O resultado? Empresas europeias migram para o Canadá, em busca de uma parceira política e comercial menos conflituosa. Já Washington reage com indignação. Claro, ainda que publicamente mantenha um discurso diplomático sobre decisões soberanas da Europa e a aliança histórica. Por trás das cortinas, os lobbies do setor energético e automotivo americanos sentem o baque. Perder um mercado gigantesco pode enfraquecer os Estados Unidos na competição global. Enquanto a Europa avança com seu compromisso rígido pela neutralidade de carbono, com o chamado Acordo Verde e outras iniciativas ecológicas, é impossível ignorar que o Canadá também vem ganhando destaque por sua postura ambiental e sustentável, algo que os Estados Unidos, com sua imagem manchada em padrões ambientais, têm dificuldade em emular. Será que o futuro energético e industrial pode estar sendo moldado por essa inesperada aliança europeia com o Canadá? E até que ponto os Estados Unidos terão forças para reagir, ou se verão cada vez mais isolados, perdendo terreno para um vizinho pacífico e estratégico? A resposta pode mudar o rumo da economia global como conhecemos. Mas o verdadeiro choque está apenas começando a surgir. Quais jogadas serão feitas a seguir? Resumo inicial. Em uma reviravolta inesperada, a Europa abandonou o gás natural americano e virou o rosto para o Canadá. As ameaças tarifárias de Trump e as consequências políticas criaram um cenário de comércio hostil, enquanto a UE acelera sua eletrificação e procura parceiros mais limpos. Gancho chocante, 350 caracteres, porque a maior potência energética do mundo, com reservas imensas, está perdendo contratos cruciais para um vizinho de baixa densidade populacional? O que o Canadá está oferecendo que os Estados Unidos não consegue? E como isso pode mudar o equilíbrio de poder global nos próximos 5 anos? Resumo da parte anterior. A Europa trocou os Estados Unidos pelo Canadá para reduzir riscos ecológicos e políticos. Essa decisão reflete a crescente desconfiança nas políticas americanas de energia. Gancho da parte. O som das turbinas eólicas nas planícies canadenses ecoa como um aviso. O futuro da energia pode estar mudando de mãos.
O que acontece quando a América tenta usar o gás como arma diplomática, mas vê sua influência diminuir? A crise energética, nascida da guerra entre Rússia e Ucrânia, forçou a UE a buscar segurança de suprimento. Enquanto o gás russo encolhia, os navios norte-americanos pareciam a solução. Contudo, preços elevados e condições de comércio agressivas irritaram consumidores europeus, que começaram a perceber o gasoduto americano como um domínio político. A impressão de que os Estados Unidos usavam energia como moeda de troca alimentou dúvidas sobre tarifas justas. Cansada de acordos curtos e voláteis, a Europa virou os olhos para o Canadá, terra de vastas reservas e reputação verde. O governo canadense anunciou novos terminais de gás liquefeito e investimentos maciços em hidrelétrica, eólica e solar. Enquanto isso, minerais críticos como lítio, níquel e cobalto, essenciais para baterias, são abundantes em seu solo. Empresas europeias viram no norte-americano um fornecedor previsível, livre das retaliações tarifárias que atormentavam os acordos com Washington. Cliffhanger. Mas até onde vai a paciência da Europa ao esperar pelos primeiros terminais de gás canadense, ainda em construção? Resumo da parte anterior. A UE procura o Canadá como fornecedor estável de energia limpa e minerais estratégicos, enquanto os Estados Unidos mantêm políticas protecionistas que afastam parceiros. Gancho da nova parte. O cheiro de combustível diesel desaparece das fábricas europeias, substituído por um aroma fresco de energia renovável. Qual será o impacto desse perfume no futuro das indústrias automotivas? Enquanto a UE fixa metas de neutralidade carbônica para 2035, a transição para veículos elétricos cria demanda intensa por baterias e infraestrutura de recarga. Na busca por cadeias de suprimento seguras, países como a Alemanha, França e os escandinavos fecharam acordos com o Canadá para garantir lítio e cobalto. Nos Estados Unidos, regulamentos ambientais rígidos e obstáculos políticos tornam a extração desses minerais mais custosa, afastando investidores europeus. Ao mesmo tempo, o comércio de gás liquefeito se transforma. Empresas alemãs assinam contratos de longo prazo com o Canadá, sinalizando o fim dos projetos bilionários que antes alimentavam o gás americano. Se os preços canadenses permanecerem competitivos, a Europa pode abandonar completamente o gás dos Estados Unidos. Essa mudança ameaça receitas americanas e reduz sua influência nas decisões climáticas globais. Cliffhanger. Será que Washington conseguirá reverter essa tendência antes que os contratos canadenses estejam firmados? Resumo da parte anterior. A Europa consolida parcerias canadenses em energia e minerais, enfraquecendo a posição americana no mercado e na política internacional. Gancho final. A sombra de um futuro dominado por acordos verdes se estende sobre o Atlântico. O que acontece quando a força militar dos Estados Unidos deixa de ser o principal cartão de negociação? Politicamente, a postura dos Estados Unidos pós-Trump, America First, gerou desconfiança entre aliados europeus. Mesmo com a tentativa de reconciliação da administração atual, medidas protecionistas continuam a minar a confiança transatlântica. O Canadá, embora membro da OTAN e do G7, mantém uma imagem mais conciliadora, sendo visto como parceiro estável e menos unilateral. Essa percepção favorece acordos energéticos e automobilísticos onde o interesse mútuo prevalece. Com as próximas eleições nos Estados Unidos, o debate interno sobre inflação, dívida e políticas comerciais pode atrasar mudanças significativas. Enquanto isso, a capacidade de exportação de energia e minerais do Canadá se expande, prometendo moldar os mercados globais nos próximos anos. As instalações de gás liquefeito na costa canadense já atendem à Ásia e se preparam para abastecer a Europa, reduzindo ainda mais a dependência dos recursos norte-americanos. O futuro está em jogo. Se a Europa consolidar sua aliança verde com o Canadá, os Estados Unidos podem perder não apenas receitas, mas também influência estratégica em um mundo que caminha cada vez mais para a energia limpa. O próximo capítulo ainda está por ser escrito. Nas partes anteriores, vimos como a Europa, diante da crise energética causada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, começa a se distanciar dos Estados Unidos, buscando alternativas no Canadá para garantir seu fornecimento de gás natural liquefeito. Agora, empresas alemãs estão fechando contratos de fornecimento de gás natural de longo prazo com o Canadá, um movimento que revela uma reviravolta profunda no mercado europeu. Mas o que isso significa para os grandes exportadores americanos? E até onde essa virada pode impactar a economia e a indústria dos Estados Unidos?
A verdade é que a Europa, que há poucos anos investiu bilhões em terminais para comprar gás dos Estados Unidos, já começa a planejar um futuro onde o gás canadense domine boa parte da demanda. Isso representa uma ameaça direta para o mercado do gás natural liquefeito americano, que até agora, trabalhava principalmente com contratos de curto prazo, as chamadas compras spot. Se o Canadá oferecer preços competitivos e conseguir suprir essa demanda, por que os europeus continuariam a pagar mais caro pelo gás americano? Além disso, a queda prevista na demanda por petróleo, impulsionada pela popularização dos veículos elétricos, é um sinal alarmante para as empresas americanas de gás de xisto e petróleo tradicionais. A união da Europa com o Canadá para ampliar investimentos em hidrogênio verde, baterias de lítio e tecnologias para carros elétricos promete acelerar uma transformação ainda maior no mercado global de energia e tecnologia automotiva. Imagine as gigantes montadoras americanas enfrentando perda significativa de mercado na Europa. Elas terão que lidar com impostos mais altos e normas de emissões muito mais rigorosas, numa batalha que pode desgastar suas operações. O governo dos Estados Unidos já anunciou pacotes generosos de incentivos para manter fábricas de automóveis e baterias dentro do país, mas essa estratégia também está alimentando tensões comerciais com os europeus. Enquanto isso, o Canadá, apesar da distância geopolítica, conquista a simpatia europeia por sua postura mais moderada e cooperativa nas negociações comerciais, longe da agressividade americana. Um ponto crucial dessa nova dinâmica é a questão ambiental. Europa e Canadá estão bastante alinhados em compromissos climáticos, como o Acordo de Paris e outras iniciativas verdes. O Canadá reforça suas políticas rigorosas para proteger florestas, potencial hidrelétrico e áreas terrestres. Já os Estados Unidos enfrentam uma variação drástica dessas regras, que mudam conforme o estado, dificultando uma política verde uniforme e atraente para investimentos europeus. Agora, resta uma pergunta inquietante: será que os Estados Unidos conseguirão se redimir e recuperar seu espaço estratégico, ou estão condenados a perder terreno para o Canadá, enquanto a Europa avança numa transformação energética irreversível? Essa mudança é apenas o começo de uma nova era, e ninguém sabe ainda quem sairá realmente vencedor. Após observar o surpreendente alinhamento entre Europa e Canadá nos acordos climáticos de Paris, percebe-se que o norte-americano oferece mais que simples gás. A sensação de vento frio nas torres e o farfalhar das florestas canadenses criam um cenário irresistível para os europeus que buscam segurança e sustentabilidade. Esse vínculo, porém, traz perguntas que estremecem. Será que a América do Norte pode realmente se tornar um concorrente vencido? Enquanto Washington se enreda em disputas internas, as tarifas e a política volátil enfraquecem compromissos de longo prazo. Ouve-se o eco de negociações acirradas, o cheiro de papéis burocráticos queimando nas salas de governo. Com a energia verde se expandindo para fábricas, transportes, edifícios e até campos agrícolas, a Europa vê no Canadá um parceiro capaz de oferecer transferências tecnológicas limpas e projetos de pesquisa conjunta. Imagine o som dos geradores hidroelétricos pulsando, a brisa úmida que toca a pele dos engenheiros no campo. Mas será que essa parceria pode realmente derrotar a influência americana no cenário global? O futuro pende em um fio. Ao mesmo tempo, a rivalidade entre as superpotências se intensifica, e as discussões sobre uma nova Guerra Fria ganham força. Enquanto a China e os Estados Unidos se medem, a Europa deseja diversificar suas relações econômicas sem abandonar laços militares. O toque firme das mãos canadenses nos acordos de minerais críticos, lítio, níquel, cobalto, traz uma nova esperança. O que acontecerá se esses contratos garantirem suprimentos estáveis por décadas? A resposta fica no ar. Por outro lado, a postura canadense, menos agressiva e mais conciliadora, conquista a opinião pública europeia. A imagem de um país que protege suas florestas, explora seu potencial hidroelétrico e respeita acordos climáticos contrasta com a percepção de políticas ambientais fragmentadas nos Estados Unidos, onde cada estado impõe regras diferentes. Essa diferença pode virar o jogo econômico. Será que a América do Norte aceitará perder parte de seu mercado estratégico? O silêncio das negociações esconde um possível choque. No fim, a Europa não quer mais depender unicamente dos Estados Unidos para energia e tecnologia automotiva. A busca por fontes mais baratas, estáveis e ecológicas a empurra rumo ao Canadá, enquanto Washington observa, talvez apreensivo, a mudança de poder. Se os preços do gás canadense permanecerem competitivos e os contratos se firmarem,
a Europa poderá reduzir drasticamente sua dependência. Mas qual será o preço real dessa escolha? Político, ambiental ou estratégico? O futuro ainda não revelou sua última página. Resumo da parte anterior. A relação entre a Europa e os Estados Unidos apresenta desafios. Enquanto os debates sobre proteção comercial e preços elevados do gás liquefeito deixam o continente em uma posição delicada. Por outro lado, o Canadá surge como uma alternativa estável, amigável ao meio ambiente e mais flexível nas negociações comerciais. Na atualidade, muitos questionam se a Europa realmente terá uma dependência saudável de um novo parceiro. O Canadá, que representa não apenas uma alternativa estratégica, mas também uma rota promissora para a diversificação energética, desafia a hegemonia dos Estados Unidos na região. Alguns veem essa mudança como um risco de condenação a uma nova dependência, enquanto outros a consideram uma manobra acertada em busca de uma economia mais robusta e sustentável. Com a crescente cooperação entre Europa e Canadá, contratos permanentes de gás liquefeito, que eram antecipados por empresas americanas, parecem se dissipar. Os desafios enfrentados pelos automóveis elétricos fabricados nos Estados Unidos, em face das rígidas políticas de emissão da Europa, apenas intensificam a busca por alternativas desenvolvidas no parceiro canadense. A cada dia surgem notícias positivas sobre a parceria Canadá-Europa, e isso só aumenta a expectativa sobre o futuro. Como será o desfecho dessa nova era? Os Estados Unidos farão um movimento audacioso para reconquistar a confiança europeia? O Canadá realmente conseguirá se manter como um fornecedor mais limpo e confiável no futuro próximo? Observaremos atentamente como esse jogo energético global se desenrola e como novas tecnologias e alianças políticas se formarão. A próxima reviravolta pode chocar a todos nós. Registre-se para se manter atualizado, pois desdobramentos emocionantes estão a caminho.